você, professora. Pronto. Pode. Pronto, estamos ao vivo já. Entrei aqui no Facebook. Aí eu vou ficar contigo aqui, né, Bruno? Não sei, eu estou com o WhatsApp aqui para mandar as perguntas. Certo. Boa noite. Já está ao vivo já? Sim, tá certo. Bom, a gente vai dar uma aguardada. Vamos ver se... Hein? Vamos dar uma aguardada, né? Já temos 8 a 10 pessoas que estão entrando. Tá. Certo. Né? Temos 10 visualizações já. Se vocês quiserem dar um oi aí para ver se está tudo bem com o som, a gente agradece. Tá muito baixo, então, Boa noite, Bruna. Estou segurando aqui o microfone. Boa noite. Boa noite. Boa noite. O áudio continua chegando direitinho aí para vocês, né? Para mim tá. Tá, jóia. Vamos lá, temos... A minha pergunta, a minha dúvida é... Bruna. Pode falar. Já tá no ar, né? Já estamos no ar, já temos 17 pessoas, uma pessoa já curtiu, né? Certo. Então vamos começar. Hoje é a live com a Live Laboro aqui pelo Facebook. Nós vamos falar hoje sobre os efeitos da pandemia sobre nossa saúde mental, um tema que é bastante importante nesse momento. E os nossos convidados, a psicóloga Janete Valois e o médico psiquiatra Danilo Madeira. Eu sou a professora Bruna Almeida, sou jornalista, estarei mediando, né, esta live. E as pessoas que quiserem fazer alguma pergunta, eu estarei aqui para ver as perguntas e passar para os professores que estarão falando neste momento. Então, professora Janete, a senhora pode começar, né, a explanar sobre este assunto que é super importante sobre a nossa saúde mental. Boa noite, então. Boa noite, Danilo, de novo. Né? Pode dizer boa noite para o povo aí, Danilo. Então, assim, deixa eu começar a conversar. Boa eu conversei com o professor. A gente conversou, mas Danilo, um pouquinho sobre essa live de hoje, né? A gente vem percebendo, nesse tempo aí, no caso de São Luís, já há mais de um mês de isolamento, né? Desde que começou o isolamento afastamento das escolas, 16 lá de março. E aí, né, a gente está no grupo do coletivo Abrasme, percebendo também os efeitos da pandemia na população de modo geral, né? Tanto das que buscam atendimento, quanto que elas não buscam. E aí, assim, eu queria pontuar minha fala em alguns aspectos, e outros aspectos também o Danilo vai falar um pouco disso, né? Então, eu queria pontuar, assim, a gente pode pensar os efeitos da epidemia, né, da pandemia, melhor dizendo, em dois aspectos. A gente pode pensar dos negativos e dos positivos. E dos negativos, a gente tem que pensar algumas peculiaridades, né? Uma coisa é o efeito para quem está em isolamento, dentro de casa, esse tempo todo, né? Com estresse prolongado, com apatia. Outra coisa também é os efeitos negativos para quem tem que sair todo dia para trabalhar, né? Para quem vai para a linha de frente, né? Então, são situações que o isolamento traz, né, que a pandemia traz, que é vivenciado de uma maneira diferente por cada pessoa. Então, esse é um ponto que eu queria trazer atenção, para a gente também não colocar todo mundo, como eles colocam, todo mundo está no mesmo barco. Não, as pessoas estão em barcos diferentes, em momentos diferentes, não é um barco, cada um vive uma coisa, né? A gente tem a história mesmo também, um efeito negativo, que a gente pode pensar, assim, a gente está vivendo agora um momento de luto também, né? O luto se faz presente nesse momento agora da pandemia. Luto de mais diversas formas. Eu tenho um luto daquilo que eu vivia anteriormente, da vida que eu levava, das relações que eu tinha, do poder que eu achava que eu tinha, então, de tudo que era da minha vida até então, eu estou que forçosamente, pela própria situação que me é colocada, vivendo um luto.
não importa se eu estou em isolamento ou se não estou em isolamento, porque a gente está, no caso, está com o comércio fechado, o lazer fechado, então, assim, a gente está vivenciando agora, nesse momento. Interessante que, né, deu 30 dias no Maranhão, praticamente, do primeiro caso, né, agora a ficha de muita gente que está realmente em outro momento, e aí, assim, o luto se faz mais presente. A grande questão é, como é que eu vou viver esse luto? Neste momento, né, sem perspectiva, sem a certeza de nada de quando é que vai acabar esse isolamento, né, quando é que vai acabar a pandemia, né. Então, uma coisa que a gente pode pensar também é que as pessoas estão vivendo o luto, né. A outra questão é as incertezas, né, a impotência, o limite. A gente vinha numa societário de que, assim, a gente é potente, a gente pode tudo, a gente é, né, poderoso demais da conta, a gente não tem limites para nada, posso fazer tudo o que eu quero, eu posso fazer, eu não tenho limites, né, eu tenho tudo planejado e organizado na minha vida, né, mesmo que não planejar muito, organiza suas festas, tem tudo muito organizado, e aí você vive agora hoje a incerteza, né, você vive a sua impotência, você enquanto, né, pessoa comum, enquanto profissional da saúde, enquanto gestor público, todo mundo se vê impotente. Então, isso nos traz também sofrimento por conta disso, né? Você se dar conta de quanto que a gente não é tão potente como a gente achava que a gente era, que a gente se percebe altamente limitado quando eu pensava que eu era sem limites, que eu podia tudo, porque eu sou inteligente, porque eu tenho a razão, porque eu trabalho, porque eu faço, e agora não tem mais tudo isso. Então, essa é uma questão que me traz para a gente isso. Outra coisa é o estresse. A gente sabe, estuda da área da saúde, que o estresse é uma coisa importante para a gente, é bom, né? O medo é legal, né? Ainda bem que nós temos medo, por isso que a gente sobreviveu até hoje, né? Ainda bem que a gente tem estresse, tem ansiedade, isso tudo é muito legal para a gente. A grande problemática é quando esse estresse é prolongado demais, quando esse medo se perpetua, porque ele não sabe quando é que vai acabar essa ameaça, e aí agora, nessas últimas 2 semanas que a gente viu no Maranhão crescer o número de casos, está mais claro ainda de que, assim, está muito perto da gente, né, o medo de morrer, o medo de quem eu gosto morrer fica mais próximo da gente ainda, então isso tudo gera um estresse muito prolongado, uma incerteza, um adoecimento, né, de como é que eu vou viver o dia de amanhã, eu posso sair, se eu não posso sair, como é que é essa questão toda, então esse é um ponto. Você vê, por outro lado, também as dificuldades financeiras, né, que está se estabelecendo, tanto para quem né, tem vínculo empregatício fixo, né, como para quem não tem. Mesmo quem tem, recebe todo mês seu salário bonitinho, mesmo ficando em casa, tem uma outra lógica de vida financeira, inclusive, né. Surgem outras demandas, né, então surgem questões outras que antes não existiam para algumas pessoas, né, e se agravam outras que já existiam. O desafio de viver nesse momento, em casa, no caso de quem está em isolamento, a gente já viu que, assim, está aumentando o número de violência doméstica. Então, você vê pessoas... Uma coisa é eu viver em casa com um ambiente familiar tranquilo, né? Outra coisa, eu tenho muitos lares que o ambiente é adoecedor, onde há muito abuso. Então, são realidades diferentes, que cada um vai sentir de uma forma. Então, se eu vivo num espaço onde as relações são adoecedoras, ou elas são abusivas, o estar dentro de casa é mais aterrorizante ainda, às vezes, do que estar na rua. Então, eu tenho que considerar também isso como fazendo parte desse processo todo da pandemia. A gente vive, como eu coloquei lá fora, antes, né, muito no mundo lá para fora, né, é eu com os outros, é sempre eu com os outros, sempre eu para fora. Eu não preciso estar atenta aos meus sentimentos, os meus defeitos, as minhas frustrações, porque eu posso ocupar o tempo, né, com outras coisas. Eu posso ir para a festa, eu posso ir para o cinema, eu posso ir para o barzinho, eu posso conversar com os colegas, se eu estiver triste, posso procurar um colega e ir para o colo de algum colega, sentir o abraço, o aconchego, e agora, nesse momento, isso me é vedado. Então, assim, isso são os efeitos que a gente pode pensar, vão ter muitos mais, lógico, a gente for pensar do ponto de vista econômico, a gente vai ter um problema sério depois da pandemia, né, não só no Brasil, não só no Maranhão, mas vai ser a nível mundial.
Então, a gente vai ter vários problemas após, né, essa fase de isolamento como consequência da pandemia. E aí, assim, a gente é hoje jogado cada vez mais, mesmo quem trabalha, né, está na linha de frente, como quem está na linha, né, dentro de casa, digamos que guardado, tendo que dar conta de si agora, né, e a gente não nossa cultura ocidental em especial, né, ela não é voltada para a gente viver com a gente. A gente não consegue, a gente tem dificuldade de viver consigo mesmo. A gente prefere muito viver com o outro, né? Tem gente muitas pessoas não suportam e nem sabem, né? Como é que é viver consigo mesmo, né? Viver com seus pensamentos, dar conta de algumas coisas, perceber de uma maneira mais evidente seus defeitos. Então, isso tudo é uma problemática muito séria que a gente vai trabalhando de alguma maneira. Mas também eu tenho lados positivos que a gente precisa pensar, né, em relação a essa pandemia, né, que não é somente questões negativas. Por exemplo, a gente vê hoje pessoas valorizando um pouco mais o que é essencial, né, a saudade de ver os amigos, procurando viver bem, a gente vê a questão de cada vez mais se fortalecendo a questão de eu preciso cuidar bem da minha saúde mental, minha saúde física, me alimentar bem, dormir bem, então começam a vir coisas que são mais importantes, né, eu não visitar os parentes, que eu sinto tanta saudade como deveria visitar, aparece com mais evidência, então agora aquilo que era colocado anteriormente como essencial, né, deixou de ser essencial para começar a virar o que agora é essencial, outra coisa, que é agora estar próximo das pessoas que me fazem bem, né, então você vê uma guinada naquilo que é considerado como sendo essencial, né, você vê a proximidade relacional hoje, apesar do distanciamento social, você vê muito mais nas pessoas procurando essa proximidade, nem que seja através dos meios tecnológicos, mas a gente precisa ver, precisa falar, então essa urgência se coloca mais agora do que se colocava tempos atrás, né, o desaceleramento, né, tanto pessoal quanto social, antes eu não tinha tempo para nada, hoje, né, eu tenho tempo de sobra, eu não sei o que eu faço com o meu tempo mais, não aguento mais dormir, acordar, comer, dormir de novo, né, a televisão, série, cansa, né, então, assim, o tempo que eu não tinha antes, né, hoje eu tenho ali de sobra, e aí a questão é assim, o que eu vou fazer com o tempo de sobra? Eu não sei fazer, eu não sei planejar, eu não sei pensar outras coisas que não seja daquela rotina que já estava colocada de fora para dentro, e agora eu tenho que pensar numa rotina que é de dentro para fora, que aí me traz coisas positivas também. A solidariedade. Nós nunca fomos tão solidários como somos agora. Você vê sistematicamente todo mundo muito preocupado com o outro, com oração, com ação concreta, né? Então, assim, a gente está muito solidário. Então, isso é um ponto positivo da pandemia, tá? A melhoria do meio ambiente. Gente, o céu nunca esteve tão azul. As praias estão limpas, né? Você ouvir pássaros que cantar nas janelas que você não via anteriormente. Então, assim, o ambiente estar melhor, né? O meio ambiente que a gente está hoje, a gente um pouco mais longe dele, né? Ele melhorou, né? Também a gente percebe uma outra coisa que quase não se colocava muito em conta, que é a história justamente de quê? Das políticas públicas, do SUS, de quanto que as políticas públicas são importantes para a nossa vivência, nosso viver de uma maneira mais tranquila, né, de quanto que o SUS é importante, que se não, né, sem o SUS não tem como a gente dar conta disso, da pandemia, e a gente vê hoje, às pressas, um investimento maciço no Brasil, no SUS, que era, né, nos últimos anos, sempre bombardeado, né, sempre negligenciado sistematicamente, como alguma coisa que não deveria ter em consideração. A saúde mental altamente negligenciada ao longo dos tempos, e ainda negligenciada hoje, mas começa a vir coisas que a gente não via antes, e isso é positivo, e isso é bom. Né, a gente começar a perceber de quando que o SUS é importante, que as políticas públicas são importantes, de que as pessoas têm direito mínimo básicos garantidos, é imprescindível, de ter água encanada, infraestrutura, rede de esgoto, a gente percebe hoje de maneira mais clara de que isso é importante. E isso veio com a pandemia. Então, isso é uma questão que a gente pode pensar como positiva também. Então, assim, pensar um pouco nessa questão, né, dos efeitos positivos e negativos, porque não é só negativo, como às vezes é colocado, né, e eu preciso pensar, ok, eu estou numa situação que nós estamos
sem o poder, né, de acabar com ela. A gente vai muito fazendo, né, como alguém colocou, vivendo um dia de cada vez, mas como é que eu posso viver um dia de cada vez? Porque, assim, apesar de eu não saber quando vai acabar, mas eu sei que vai acabar. E aí, eu tenho que pensar nisso, né, como é que eu vou viver durante esse período. Além disso, eu tenho que pensar o seguinte, que esse momento todo da pandemia traz para a gente também algumas consequências negativas para a saúde mental. Então, hoje a gente tem muito mais pessoas, né, que nunca tiveram nenhum tipo de sofrimento ou transtorno mental, aparecendo hoje sistematicamente com crise de ansiedade, com pânico, né, então, assim, e isso é normal, né, o Danilo vai falar um pouco disso para vocês, né, de como isso é uma reação normal do corpo à situação de incerteza, de medo, de estresse prolongado que a gente está vivenciando. Então, isso tem aparecido, tem surgido, e eu preciso, nesse momento, não enlouquecer. Né? Eu preciso me manter saudável para poder viver depois disso. Porque, afinal de contas, existe, como eu sempre digo aos pacientes, vida para além de pandemia. Né? A vida não é só pandemia, existe vida para além disso. Né? E também eu tenho, do outro lado, pessoas que já tinham doenças mentais e que agora, com a questão da pandemia, né, dos isolamentos, está agravando seus quadros. E aí preciso que eu tenha rede de saúde mental efetivamente funcionando para dar suporte para aqueles que precisam de cuidado emergencial. Porque é isso, né? A gente vive muito polarizado, né? Então, a gente vive agora, tudo é só a pandemia. Não. Além de pandemia, tem outras doenças, tem outras questões de saúde, de direitos, tem outro mundo rolando. Então, não é só a pandemia. Apesar de esse ser o mais importante, gritante, digamos, nesse momento, tá? Então, para enfrentar esse momento, já que Bruna controla meu horário, porque eu falo demais da conta, então, assim, eu penso pensar que eu tenho que enfrentar de que maneira, né? Pensando que eu tenho que cuidar do corpo, da mente e da espiritualidade. Eu só vou conseguir sobreviver de uma maneira saudável, né, e pronta para viver pós-pandemia, como se eu conseguir, de fato, cuidar desses 3 pontos que são ditos separadamente, mas que eles estão intercalados. Então, eu preciso cuidar do meu corpo com atividade física, com alimentação, buscando melhorar a minha imunidade, buscar uma rotina diversificada. Eu tenho que pensar em como é que eu vou melhorar a minha questão, né, de ter atividades prazerosas, mesmo o prazer, que às vezes é tão colocado de forma negativa, ele é importantíssimo para minha saúde mental. Então, eu tenho que buscar lazer, mesmo dentro de casa, eu tenho que buscar prazer. Sem prazer, a gente sucumbe a processos outros mais adoecedores, né? Então, assim, prazer é importante. Se eu tenho uma prática ou uma religião, nesse momento é importante eu ter, né, voltar às minhas práticas religiosas, fortalecer, porque isso é ser biopsíquico, eu sou um ser biopsicossocial também e espiritual, não dá para a gente fugir dessa lógica, e nesse momento onde não há respostas para um monte de coisa, né, onde a gente vê, né, governantes meio perdidos, né, a saúde perdida, nós perdidos buscando solução, e a gente não tem, então a espiritualidade também ela chega com uma possibilidade de ajudar nesse processo, né, do sofrimento. Eu preciso ver menos noticiário, né, a gente está acostumado muito, que dá muito ibope é coisa ruim. Eu preciso dar ibope para coisa boa, para coisa que me traga alegria, que melhore o meu estado de humor, e não que piore o meu estado de humor. Porque cada vez que eu apareço na televisão, aumentou agora o número de mortos, em 24 horas morreram 400, pronto, acabou, né, o próximo sou eu da fila, então já começa a criar um pânico muito grande. Então eu preciso pensar em ver menos noticiários, ouvir mais também notícias agradáveis, avivar minhas relações, buscar contato com pessoas que me são importantes, né, pelo WhatsApp, né, teleconferência, qualquer recurso que eu tenha, né, para falar com as pessoas. E aí, assim, e se tudo isso não for suficiente, eu procurar ajuda psicológica, porque, assim, o psicólogo não vai ter varinha de condão, mas como uma paciente me disse, às vezes, o que o psicólogo disse, alguém já disse. Mas como é o psicólogo que está dizendo, ele ganha uma outra dimensão e termina de alguma maneira acalmando e melhorando mais a vida dessa pessoa nesse momento de muito sofrimento. Então, assim, existe hoje vários serviços, né, disponíveis para suporte psicológico online. Então, isso é importante também nesse momento, se eu não estou dando conta disso.
tá? E aí, assim, uma coisa importante também, já fechando minha fala, é isso, eu preciso aceitar essa realidade, né? Tem coisas que eu posso modificar e tem coisas que eu não posso modificar. Então, não adianta ficar desesperada, preocupada com as contas, com a agenda que eu tinha feito no mês de junho. Não, agora não é hora disso, agora é hora de eu viver o dia de hoje. Né? Porque se eu ficar preocupada com o mês de maio, o mês de junho, eu vou pirar. Porque eu não tenho como planejar nem certeza. Então, assim, viver esse dia, aceitar que eu não tenho como mudar essa realidade, então eu preciso, de fato, estar atento a isso. Eu preciso sobreviver pós-pandemia. E, né, de uma maneira geral, é isso. Depois a Danilo vai falar agora, e depois a gente abre para as perguntas que foram feitas. Danilo com a palavra. Gente, obrigada. Vamos continuando por aqui. Boa noite. Eu queria pegar um gancho de umas coisas algumas coisas muito importantes que a Janete falou, e sempre que tem alguma coisa que a gente participa junto, a gente conversa, existe uma congruência muito grande de pensamento entre eu e a Janete, que não é à toa por ser técnico, mas também vai além da questão meramente técnica, né? Por exemplo, Janete falou que não estamos todos no mesmo barco. Não estamos mesmo. E a Flor, eu acho que comentou, um dos primeiros comentários do Facebook, que tem quem esteja em barco, iate, veleiro. Não estamos no mesmo barco e estamos, ao mesmo tempo, no mesmo mar, né? Por que é importante ressaltar isso? Temos estruturas financeiras diferentes, temos estruturas psicológicas diferentes, realidades, a gente tem famílias diferentes, pessoas de grupos de risco diferentes, e mais importante do que tudo, e eu acho que isso tem que ser compreendido, a vivência do momento ela é muito peculiar. Entendermos que estamos todos no mesmo mar e que como cada um navega o seu barco, o seu iate, pode colidir, pode interferir na navegação do outro. Dia desses, eu vi um estudo, uma coisa muito preliminar, porque na verdade hoje a gente não tem tempo de ter nada muito fechado, mas, se eu não me engano, um grupo de epidemiologistas em São Paulo, baseado nos estudos de rádio, dessas ondas de calor, o que é que ele constatou? O Brasil precisa, para continuar, porque nós estamos achatando a curva, isso é importante que se diga, de um isolamento mínimo de 40%, certo? E nós estamos tendo um isolamento médio de 55%. Aí já vem a pessoa, então podemos afrouxar. Não é isso. No Brasil vivemos um mundo de duas realidades. A realidade que eu vivo é uma realidade que beira o primeiro mundo, porque sou de classe média alta, porque usufruo de saúde privada, porque tenho torcentes privilégios e que nesse momento eu tenho que reconhecer e agradecer muito por eles, e entender que meu isolamento, que na verdade não é bem o isolamento que eu estou trabalhando, ainda assim é um isolamento muito privilegiado comparado a outras pessoas. Temos hoje, as classes mais abastadas têm conseguido manter, em média, ali no contexto de São Paulo, 70% de isolamento. Em compensação, a metade menos abastada estaria conseguindo manter só 40%. E isso daria a média de 55%. Ou seja, se você tem um afrouxamento das medidas de isolamento e você vai derrubar dos 40% esses 50%. E se você derruba essa metade para baixo de 40%, o efeito pode ser catastrófico, mais do que já é, porque a gente já está lidando com a catástrofe, né? A gente também não pode esquecer que o fato da gente estar acostumado com a catástrofe, e nisso eu vou citar um exemplo muito banal, um estrangeiro de primeiro mundo, quando vê no Brasil a nossa realidade de pobreza, miséria, crianças em semáforos sem estudar, para ele choca, e nós já somos um pouco anestesiados. E existe, mediante a situação como a gente está, o efeito de você se acostumar com o que está acontecendo e de alguma forma dessensibilizar. E isso não pode ocorrer, né? Então, nós temos no Brasil pessoas que estão no limite de isolamento, que não pode afrouxar esse isolamento, né? Para baixo desses 40% que eles estão conseguindo manter, e que é o barco mais frágil, é a canoa, que está navegando nesse mar turbulento, né? Eu estou jogando esse dado, eu acho isso muito importante, porque às vezes, quando a gente quer arregar, quer afrouxar nesse trabalho formiguinha, que a gente está assim, a gente está isolado, a gente está só que a gente está só com muita gente. Então, é uma solidão numa multidão de pessoas sós, isoladas, e que estão vivendo uma experiência semelhante, para que justamente a gente saia disso da melhor forma.
E nós não temos data para sair desse isolamento. Não significa que ele é eterno. Nós estamos comprando tempo para adquirir melhores práticas clínicas, isso tem funcionado, para estruturar nosso sistema, porque a contaminação e o adoecimento têm que ocorrer em camadas, não pode ocorrer ao mesmo tempo, e é o que está acontecendo, né? Então, é muito importante a gente entender que, por mais que o nosso barco esteja até seguro, tem um outro barco ali que está numa situação um pouco mais difícil e que a gente manter nosso barco paradinho na rota, né, é a forma de proteger quem está mais vulnerável. E esse exercício de empatia é essencial. E nada disso que a gente está passando terá servido se a gente não levar isso para a nossa vida. O Sistema Nacional de Saúde britânico, ele foi forjado na Segunda Guerra Mundial. Como foi que quem estudou bioética conhece bem essa história. No Reino Unido, você tinha uma mortalidade infantil absurda, e quando entrou naquela catástrofe que foi a Segunda Guerra no Reino Unido, eles tiveram que universalizar certas práticas de saúde, inclusive de prevenção, né, padronização, e acabou que certas mortalidades, principalmente a infantil, que ocorriam em massa no Reino Unido naquele tempo, despencaram durante a Segunda Guerra, porque você adotou como uma tática de guerra um serviço de saúde que depois virou o NHS de lá, que o Boris Johnson, que no início era um certo negacionista do que estava acontecendo, depois de sair de sua internação, foi agradecer ao SUS deles porque salvou a vida, né? Então, nada disso terá servido se isso não tiver forjado na gente uma melhor consciência de que, individualmente, podemos agir para o coletivo. E é o que nós estamos fazendo agora, né? Outra coisa que chamou muito a atenção que a Janete falou, questão da violência doméstica, né? Que aumentou. Olha só, isso era uma coisa que a gente já esperava, assim como a gente já esperava adoecimento, por exemplo, síndrome de abstinência por uso de substância psicoativa, né? Isso. Porque cessou o uso. Muitas vezes a violência doméstica e a agudização dela está relacionada ao consumo ou não consumo de substâncias entorpecentes, principalmente álcool, apesar de ser socialmente aceito, né? E a coisa disparou mesmo e foi chocante. E não demorou uma semana de isolamento para isso disparar, né, Janete? Isso aí foi quase instantâneo, né? Então, ou seja, mediante isolamento, certos males que nós temos na nossa sociedade, seja a questão de violência doméstica, seja certos adoecimentos físicos, a gente vai perceber uma agudização tanto agora, durante esse momento, como depois, por conta da crise que já iniciou e vai suceder por um período. O que é muito importante do ponto de vista da saúde mental nesse momento é a gente entender que a gente vai viver um momento de absoluta agudização. E é um processo que nenhuma expressão melhor define do que o luto. A gente tinha uma vida até janeiro, que a gente tinha como normal, que podia não ser perfeita, a gente tinha planos, e de repente passaram uma navalha nesses planos e disseram, parou, não tem mais não, né? Frustração é um sentimento difícil de lidar, né? Imagina quando é dessa forma. E a gente percebe que para muitas pessoas está sendo difícil lidar com esse isolamento e com essa angústia, porque primeiro não consegue palpar o resultado concreto do isolamento, que é o achatamento da curva, e que está sendo bem sucedido, né? E um dia desses eu vi um depoimento de um médico italiano, ele falar que as pessoas entendem mais a importância do isolamento quando a doença toca o seu contexto pessoal, né? E a muitas pessoas, a forma complicada, a doença na sua forma pior, não tocou até esse momento. Eu gostaria que continuasse não tocando. Mas para essas pessoas parece que fica meio sem propósito. Por que é que eu estou me isolando? Eu sou jovem, eu não sou grupo de risco. Uma diminuição de risco não deixa ninguém imune a nada. E num colapso total de um sistema, não existe esse filtro, né, do grupo de risco. E isso é uma coisa que vai acumulando, porque as pessoas às vezes sentem como se o isolamento não tivesse muito propósito. Já foi comentado aqui, isso é uma coisa também que já foi objeto até de outros encontros que a gente teve antes, Janete, a morte.
De repente, você é confrontado com isso de uma maneira muito explícita e crua. A gente está num momento em que, primeiro, como é que a gente pode, inclusive, a gente já falou muito sobre isso, como é que a gente lida para ter um luto saudável quando a gente perde uma pessoa? A gente chora, a gente vela, a gente faz tudo. Até isso, nesse momento, passa a ser negado por uma questão de bem coletivo, porque você já não pode velar, você já não pode, né, mesmo que seja por outra causa, porque isso já vai contra os esforços coletivos. Então, até aquilo que é uma demanda cultural num luto, de um falecimento, ou então acompanhar uma pessoa doente, de repente foi cortado. E aí? O que é que isso vai repercutir? A gente tinha, mesmo que a gente não fosse fisicamente ativo, no sentido de atividade física, no sentido de ir lá, vou me exercitar, a gente se levantava todo dia, se arrumava, tinha um ritual de vaidade, de autocuidado, saía, andava, interagia com pessoas do ambiente de trabalho, né? Tinha todo um movimento e tal, e depois voltava para casa. De repente, a gente vê pessoas que passaram a vida dizendo: eu sou antissocial, eu não gosto muito de interagir com pessoas, querendo interagir com pessoas, né? Ou seja, na verdade, elas não eram tão antigregárias, tão antissociais assim. Elas tinham um nível de convivência social suficiente para suprir o que necessitavam, e de repente isso foi cortado, em especial pessoas que moram sós, que moram longe da família, né? A gente tem um estresse do medo da doença, da crise econômica, da diminuição do nosso patamar diário de atividade física, do nosso patamar de interação. Você não ir para o cinema, você não ir para o show, para um bar, você não encontrar os amigos porque você não quer, é uma coisa. Você não fazer isso porque simplesmente não pode, você não sabe quando vai poder, é uma coisa completamente diferente. E o que é que a gente vê como repercussão disso, né? Pessoas sem nenhum adoecimento psíquico prévio começam a apresentar sintomas, que são sintomas de transtorno. Pessoas que vinham em tratamento, muitos estão conseguindo se manter estáveis, alguns estão tendo agudização de seus sintomas. E aí já vem aquela coisa, eu tô mesmo, tipo assim, você é uma pessoa que está passando aqui sua vida numa boa, normal, tal, e de repente você começa a apresentar sintomas de ansiedade, você começa a ter insônia, palpitação, medo, um medo difuso, né, que às vezes você nem consegue identificar como um medo propriamente da enfermidade, um temor em relação ao futuro, pelas incertezas econômicas, bem tudo isso. E a pessoa já pensa, eu estou doente agora, eu estou com um transtorno de ansiedade generalizada. Não, não é isso. Isso tem um contexto. Eu não estou dizendo que não é. Tudo exige uma avaliação individualizada. E nós vamos ter uma emergência maior de casos que vão precisar de psicoterapia, e vamos ter uma emergência maior de casos que vão precisar de tratamento medicamentoso, mas temos que entender que nós vamos ter sintomas reativos nesse momento a esse estresse que a gente está passando, né? E qual é um grande problema que eu percebo ocorrer? É a pessoa dizer, não, mas eu vou me controlar, né? Uma coisa é você tentar entender, você tentar acessar a sua emoção, né? E para isso eu acho que está sendo feito um trabalho fantástico pelos psicólogos de fazer esse apoio, essa orientação de forma muito pronta, de forma muito imediata, né? Para que isso não se acumule. Você tem que acessar suas emoções, você tem que entender o que você está passando, entender o processo, você não deve entrar numa negação disso, porque senão você vai ficar só acumulando, tentando ser o controlado, o racional, o frio, e quando chegar no fim da crise que tudo passar, pode ser que você esteja completamente adoecido, porque você me extravasou o seu sofrimento uma vírgula. Oi, meu anjo. É porque mandaram já tu em curto da fala, que já está acabando o tempo. Então, Bruna aqui me orientando. Tá bom. Então, é isso que a gente tem que ter muita consciência. Nós temos que manter uma vida saudável, buscar ter um patamar de atividade física pelo menos razoável, de ocupação mental, estudar, mesmo que não seja um conteúdo acadêmico de nosso interesse,
E, mais que tudo, entender que as emoções reativas que nós temos agora não significam uma doença, necessariamente. Emoções que devem ser vividas, que têm que ser entendidas e trabalhadas, inclusive do ponto de vista psicoterápico, muitas vezes, para que a gente se fortaleça, porque o pós vai exigir da gente fortaleza emocional. Oi, então, não é interrompendo não, é só para a gente controlar um pouco o tempo. Não, super tranquilo, Bruna, super tranquilo. Então, aqui a gente tem aqui alguns comentários que vocês, eu já fui passando para vocês estarem olhando, né? Então, aqui a gente tem a Monique que já comentou, ó, vocês já falaram, né? E temos uma pergunta também, deixa eu encontrar aqui. Falando sobre a mídia, vocês também falaram sobre essa questão de ficar sempre olhando essas informações das notícias que nos deixam realmente muito ansiosos. Aqui, ó, doutor Danilo. Como você tem tratado sintomas de ansiedade e qual a diferença para o transtorno em si? É a pergunta da Sofia Cardoso. Oi. Olha, o tratamento dos sintomas de ansiedade, a gente justamente tem que levantar a história, né? Data de início, a evolução desses sintomas e a intensidade. Os sintomas que estão relacionados ao contexto de crise, quando a gente identifica que estão estritamente relacionados ao contexto de crise, a gente tem obtido muito sucesso dando orientação em relação ao que é, para a pessoa, que a pessoa entenda o que é a doença, entenda o que é a pandemia, entenda a importância do momento e ajudar a elaborar estratégias, né? Também entender o que são as emoções e entender o que é a distinção do que é o transtorno e do que são os sintomas, né? E a elaboração de estratégias de adaptação, né? Estratégias adaptativas, para que a pessoa não fique disfuncional. Na maioria dos casos, quando é um quadro reativo ao contexto de crise, a resposta é positiva, bastante positiva. Casos persistentes, né, ou com história mais prolongada e que estão apenas agudizados, podem realmente requerer, quase sempre vão requerer psicoterapia, e eu sugiro que não se postergue para o pós-crise, até porque está tendo atendimento psicoterápico por tela, e em muitos casos a gente está iniciando o tratamento medicamentoso mesmo. Certo. Eu queria só pontuar uma questão colocada ainda há pouco, né, a não ver mais TV, né, eu acho que a gente não precisa sair de um polo para o outro. Eu preciso continuar vendo televisão, vendo noticiários, porque eu estou no mundo, eu não posso estar fora do mundo. O que eu não posso é viver 24 horas em função dos noticiários. Então, assim, o que eu sempre oriento? Eu não preciso abrir mão de total contato com o mundo. Eu vivo neste mundo. Então, o que eu preciso, na verdade, é o quê? Por exemplo, se eu tenho dificuldade de dormir, à noite, não assistir noticiários à noite, por exemplo, assistir mais de manhã, meio-dia, então precisa aprender a dosar e equilibrar. Então, essa também é uma fase positiva, que eu posso aprender a não sair de um extremo para o outro. Os extremos sempre são ruins, né? A virtude reside no equilíbrio. Exatamente. Né? E outra coisa que eu coloco em relação à religião, né, que tudo de excesso faz mal, inclusive a religião. Exatamente. A gente vê pessoas que negligenciam todas as orientações sanitárias porque Deus vai salvar, né, porque Deus cura, porque se eu sofro, se eu tenho ansiedade, se eu estou nervosa porque eu tenho pouca fé, né, porque se eu tenho fé eu não vou sofrer, eu vou estar, né, sem nenhum tipo de sofrimento, como se eu não fosse também humano, né? Então, a gente tem que ter, de fato, também esses cuidados, que em qualquer momento, e neste momento é mais grave ainda, com os radicalismos, né? Com as extremidades das coisas, né? Então, se eu não posso sofrer, não posso chorar, porque senão eu não sou uma pessoa de fé. Mas como é que você, que é cristã, que vive na igreja, não sei das quantas, você está sofrendo? Sim, porque você é humano. Né? E aí a gente já falou de tanto eu quanto o Danilo, não tem como eu não sofrer diante das coisas que a vida me coloca. Né? A espiritualidade é muito importante, porque o que eu sempre falo é o fortalecimento mediante a circunstância contrária, qualquer que seja. De repente, por exemplo, uma pessoa que tem uma fé tão extrema e entra nessa atitude negativa, se o adoecimento complicado, grave, chega na sua família, como é que ela vai lidar se a única ferramenta que ela
tinha essa religiosidade que negava qualquer mal chegar perto dela. Então, a religiosidade, a espiritualidade como fonte de equilíbrio e fortalecimento é extremamente sã, mas não deve ser fonte de negação, até porque eu não conheço nenhuma religião que prega negação e alienação da realidade como forma de vivência. Certo, eu estou aqui colocando alguns comentários, né? Uhum. Fazendo ao longo da fala de vocês, né? Como a Maísa falou aqui agora há pouco, né? As pessoas que tinham pouco contato social, agora elas estão angustiadas porque perderam a liberdade. Que é uma outra questão que também já foi falada, né? Uma coisa é você querer não ir, sair, tudo, outra coisa é você não poder porque é proibido mesmo. Então isso também gera, né? Uma crise, podemos dizer assim. É aquilo que o Danilo falou ainda há pouco, né? Uma coisa é eu não querer ir, outra coisa é eu não poder ir. É bem diferente, né? É bem diferente. É bem, né? É outra coisa, né? Que aí volta para a questão de que a gente não está acostumado a lidar com o limite, com a impossibilidade, né? Com a impossibilidade. Também, né? Então, assim, eu preciso saber lidar que eu tenho limites. É uma certa infantilidade coletiva, né, Janete? A gente nessas horas, né? Todos nós, na verdade. Lidar com um não é difícil. Bom, a gente não tem mais comentários, assim, nem perguntas. Eu não sei se alguém ainda vai escrever alguma coisa aqui. Pergunta. A gente está aberto aqui, esperando. Então, tá, a gente também articulou isso, eu e o Danilo, que no final a gente ia fazer uma fala de encerramento, né? Cada qual ia fazer o fechamento da sua fala. Danilo, quiser fazer logo. A nossa palavra de encerramento é: invistam na saúde mental e física de vocês, porque, na verdade, às vezes se fala como se uma coisa e outra fossem separadas. Invistam em hábitos saudáveis, exercício físico dentro do que você pode fazer, uma alimentação saudável, uma rotina de horário, isso é muito importante, Janete, eu acho que a gente não falou. Não é porque você está em casa que você vai fazer, tal hora, tal coisa, não. Você vai ter hora de acordar, de preferência o horário que você já acordava antes, o horário de trabalho, o horário de lavar, o horário de estudar, o horário de descansar, porque o organismo da gente responde bem a essa disciplinarização, isso ajuda a manter nosso sono, nosso humor estável, né? Então, invistam na saúde física, mental e na manutenção de uma rotina saudável no dia a dia, porque a gente já tem que pensar agora naquilo que vai nos tornar estáveis emocionalmente, fisicamente, para a saída e para o que vem depois. Tá? Nossa palavra é essa. Acessem suas emoções, permitam-se sofrer, porque vivam o luto para não viver a vida em luto. É clichê, mas é uma verdade inegável. Então, assim, só eu reitero, né, as palavras de Danilo, e é muito disso mesmo, que eu preciso, né, a dificuldade que a maior parte de nós humanos temos é compreender que tem algumas coisas que eu não posso mexer, que eu não posso alterar, compreender que o medo, né, que o estresse, que a ansiedade, que a alegria, que a tristeza fazem parte do viver humano, do existir humano, nós não somos nada sem essas coisas todas, tanto que é positivo quanto que é negativo. Então, nessa pandemia, e a gente cresceu enquanto humanidade, foi por conta disso, que eu consegui perceber que existia tanto coisas positivas quanto negativas. As negativas, de modo geral, é que nos impulsionam para viver melhor. Nós só evoluímos enquanto espécie, eu sempre digo isso para meus alunos, porque a gente encontrou barreiras e foi buscando superar. Se não existisse o limite, nós não íamos adiante. A gente parava e morria, enquanto espécie. Então, o sofrimento desse ponto de vista, se eu conseguir pensar dessa forma, ele é importante para mim crescer enquanto pessoa e enquanto sociedade. E aí, só que eu preciso, para dar conta de passar pelo sofrimento, compreender, né, que existem alegrias, que existem coisas boas, mesmo em momentos de sofrimentos. Eu tenho amigos, né, eu sempre tenho algumas coisas que eu preciso identificar, né, eu preciso sentar e perceber o que eu tenho de
legal na minha vida, o que não tenho de legal na minha vida, o que eu posso fazer com isso. Então, e nós somos expertos disso, enquanto humanidade, né, de encontrar saídas para aquilo que aparentemente não tem saída. Então, então isso ficaria, na realidade, a minha fala final seria disso, de pensar que somos humanos, temos fragilidades, temos potencialidades, todos nós, isso que o Danilo falou, estamos no mesmo mar, mas não estamos no mesmo barco, temos vivências e histórias diferenciadas, cada um vai encarar um momento de tristeza, de sofrimento de uma maneira diferente, ninguém é igual ao outro, todos nós temos a nossa singularidade, a gente precisa respeitar a singularidade de cada outro. Então, é um chamamento para mim, a pandemia, a um exercício de me conhecer, para melhor me respeitar, inclusive, né, eu preciso me respeitar para poder também respeitar o outro. Se eu não consigo entrar nesse contato comigo mesmo, de perceber as minhas possibilidades e limites, eu vou ter muito uma dificuldade de também respeitar o limite do outro. Daí não é à toa que a gente estava vivendo, eu espero que não estaremos mais mesmo, vivendo numa sociedade onde a vida vale nada, né? Onde a dor do outro vale nada. A gente precisa perceber que a dor do outro vale, porque a minha dor vale, né? Então, e a minha felicidade também vale alguma coisa. Então, assim, acho que seria, os efeitos da pandemia seriam isso, né? Eu pensar que existe vida para além disso, e que eu preciso passar por isso, não como o fim do mundo, o mundo vai acabar, eu vou ter mais... Não. É um processo que a sociedade, de repente, estava precisando, né? E eu preciso fortalecer corpo, mente e espiritualidade, né? Se eu não conseguir cuidar dessas três coisas, eu não vou conseguir passar numa boa. Mesmo que eu venha a perder familiares, mesmo que eu venha a perder amigos, nessa tragédia, como ele falou, a morte faz parte da vida. Só vai morrer quem está vivo, né? E todos nós iremos morrer, ponto. Né? Então, vamos viver o que deu para viver, Danilo. Lembrar que isso não é uma maldição da nossa geração, isso é cíclico. Isso. Nós somos bisnetos da gripe espanhola, né? Somos bisnetos dos sobreviventes da gripe espanhola. Então, na verdade, do ponto de vista epidemiológico, a gente estava esperando a hora que isso iria ocorrer, né? Não é inexpugnável e vai acabar. Vi alguém comentar que quer de volta, quer saber quando isso acaba, quer de volta à vida normal. Justo, todos queremos, mas também temos que entender que a vida normal é uma nova normalidade. Isso. A gente tem que ajustar essa expectativa, porque vai ter que ter um ajuste cultural, inclusive no modo como a gente demonstra afeto, né? Isso vai mudar, então esse ajuste, inclusive essa adaptação aos novos meios de trabalho, às novas interações e ao novo normal, é absolutamente uma preparação para ter uma boa saúde mental daqui para frente. Não, ajuste de expectativa sempre nessas situações, tá bom? Porque o mundo nunca mais será o mesmo para a gente. Para nós que estamos aqui agora, o mundo nunca mais será o mesmo. Sempre ele vai ser um outro mundo. Porque a gente está vivendo uma experiência que para todos nós é única. Né? Então, não tem como a gente ser amanhã o que a gente foi ontem. Não há possibilidade disso. Né? Então, como é vivendo um dia de cada vez, só vai poder, de fato, como que eu posso falar? Viver o amanhã, né? Então, assim, de fato, é um dia de cada vez. Isso que ele falou, sem essa ilusão de que minha vida vai voltar ao normal de antes, não vai, acabou o normal de antes, vai ser o novo normal, né? Outro. E assim, vamos ter que aprender a lidar com a incerteza, e são novos aprendizados mesmo, né? Não tem como a gente achar que a gente sabe das coisas. Então, o que a gente precisa, que aí que são os efeitos positivos da pandemia, é a gente poder pensar o que a gente pode tirar de positivo, de aprendizado enquanto pessoa, indivíduo, né, enquanto sociedade, tudo isso que a gente está vivenciando. Que a gente pode ser solidário, que eu me dar conta de que eu me importar com o outro me tira da minha dor, né, de que eu me importar com o outro, fazer uma ação solidária ao outro, me tira do meu sofrimento, me tira do meu individualismo, porque o individualismo, ele não é bom para a gente nesse sentido, né, porque ele nos embrutece, a gente vira em torno do nosso próprio umbigo, e quando eu vivo em torno do umbigo, eu morro, né, então se eu consigo manter-me vivo, se eu consigo, né, sair um pouco do meu umbigo, e aí ganhar, de fato, tudo aquilo que o mundo tem que me ofertar.
tudo que as pessoas têm para me ofertar, né? Então, eu costumo dizer assim, de que às vezes as pessoas que a gente ajuda, elas são muito mais importantes do que nós que ajudamos. Por quê? Porque a gente está tendo o privilégio de ajudar alguém, e ao ajudar alguém, eu estou melhor. Né? Então, isso também é uma coisa que é importante, que a gente vai aprendendo ao longo da própria vida da gente, né? Então, assim, isso a gente tem que pensar que vai ser uma nova vida mesmo, né? Que a gente consiga, de fato, levar isso adiante, né? Uma coisa bem queria chamar a atenção, rapidinho, no que tem de fala, de minuto de fala, que é isso. As pessoas estão adoecendo? Estão. Mas lembrar que a medicalização, né, Danilo? A medicalização não é a única saída. A saída é aprender a viver sem a medicalização, para a saúde mental. A gente está tendo hoje muita demanda de medicalização para a ansiedade, para dormir, para parar. Isso tudo vai ajudar? Vai. Mas o que vai me ajudar a viver, de fato, é eu conseguir viver em um ambiente que me é austero. Nós, enquanto humanidade, sempre vivemos, desde que o mundo é mundo. Eu sempre falo, digo assim, nós humanos somos os mais frágeis do mundo. Somos os seres, né? Somos os animais mais frágeis, somos nós humanos. Então, o ambiente, a gente sempre foi austero. A gente só sobreviveu até hoje porque a gente conseguiu enfrentar, né? Então, assim, a medicação, a gente tem que ter muito cuidado hoje com a medicalização excessiva, em especial no pós-pandemia ou nessa parte final da pandemia, né? De que eu preciso buscar outras formas e não me entupir de remédio para, de novo, fugir das minhas questões e não tentar resolver nenhuma delas. Danilo. Desenvolver habilidades adaptativas, e por isso esse nosso reforço do que nós estamos fazendo agora, mesmo que não seja tão gritante essa demanda, para evitar uma complicação, né, depois e até tardia. Alguém fez uma pergunta sobre a questão de demonstração de afeto. O que a gente está falando é porque a gente vive numa sociedade extremamente calorosa, a questão do afeto físico, e a partir de agora esse afeto físico vai ter que ser um pouco mais distante, a gente vai ter que demonstrar afeto de uma maneira menos física, parecendo uma pergunta, né? E é isso mesmo, Janete, a gente tem que desenvolver ações preventivas em saúde mental neste momento, para não desenvolver um transtorno futuro, e desenvolver habilidades adaptativas. Esse é o momento para aprender, agora mesmo. Assim, acho que é isso, né, Danilo? A gente vai fazer uma questão, né? Acho que era isso a nossa fala, a nossa contribuição. Sim. E aí lembrar, assim, que o curso de saúde mental da Laboro, ela vai estar com essas lives periodicamente. No próximo dia 30, né, às 11 horas da manhã, vai ser Francisco Frazão, que vai falar um pouquinho sobre pânico em tempo de pandemia. Então, a gente vai poder estar divulgando já o banner, né, para todo mundo poder participar nessa live com o doutor Francisco Frazão, no próximo dia 30, né, pela manhã. E aí é isso, obrigada. Queremos agradecer. Obrigado, pergunta mais pela oportunidade. Não temos mais perguntas, né, queremos agradecer. Pode falar, professor Danilo, pode falar. Não, só agradecer mesmo, Então, queremos agradecer, né, a participação de todos os nossos web telespectadores, né, agradecemos aí aos nossos convidados, a psicóloga a professora Janete Valois e o médico psiquiatra Danilo Madeiro. Esse projeto da Faculdade Laboro está sendo de grande valor, né, para que todos possamos entender a importância da informação nesse momento de pandemia. As lives têm sido uma forma da gente chegar mais perto, né, dos nossos seguidores, dos nossos alunos, e sempre levando temas de grande relevância, né? Hoje nós falamos sobre o cuidado com a nossa saúde mental, mas a gente já discutiu, já falou sobre o ensino com os recursos da tecnologia digital, por exemplo, que é o que nós estamos utilizando aqui na Faculdade Laboro, né, que são as salas virtuais, as aulas online, né? Amanhã nós vamos falar sobre a psicanálise, como é que está sendo tratada, o que pode a psicanálise nesse momento de pandemia, com a professora Lorena, né, que é a coordenadora do Teoria Psicanalítica da Laboro. Então, assim, toda semana a gente vai ter lives, né, então eu convido a todos a participarem, tá? Então, professores, boa noite, muito obrigada, tá? Agradecemos mesmo, que essa live foi muito importante para todos nós, tá? Obrigada, gente. Tchau. Tchau. Danilo, muito obrigada pela tua presença e aceitar mais esse convite, né? viu? Obrigada, então. Obrigada, Bruna, que ajudou a gente nesse processo todo, que também é novo para a gente ficar nesse processo, mas obrigada. Tá? Tchau. Então, tchau, até a próxima, dia 30. E amanhã também com a Lorena, né? Tchau.